Galera, beleza? Mais um vídeo aqui pro canal. Bora dar uma olhada aqui no Sport Center da ESPN Brasil. André Kfouri, Gustavo Zupac falando, comentando, né, analisando essa partida do Fluminense contra o Internacional. Fernando Diniz vaiado no início da partida, mas depois aplaudido. Primeira vitória, né, após o anúncio do Fernando Diniz, né, no comando da seleção brasileira também. A torcida não gostou muito, mas acredito que se os resultados começarem a aparecer tanto no Fluminense como na seleção, a torcida vai apoiar o Fernando Diniz. Ele é um grande treinador, todo mundo sabe, né, do potencial que ele tem. E os comentaristas falaram, né, dessa vitória do Fernando Diniz na seleção brasileira. Créditos ESPN Brasil, link na descrição. Você que está chegando por aqui agora não é inscrito, se inscreve, deixa o like, ativa o sino para você estar recebendo todos os vídeos do canal. Mas agora, bora pro vídeo, galera. Junto é o Fluminense do Diniz, que venceu e voltou aos braços da galera tricolor. Então, na realidade, eu não ouvi as vaias porque eu estava no vestiário, então só fiquei com a parte boa. Então não posso falar da parte ruim. Mas eu entendo o torcedor, assim, ficar chateado e faz parte do jogo. Mas eu procurei fazer as coisas da melhor maneira possível, com muito respeito ao Fluminense e à seleção. Que quem vai o Diniz, acho que não enxerga nada de futebol e não enxerga nada que ele faz pelo clube no dia a dia. Não conheço nenhum cara que se doa mais que ele no dia a dia pelo clube. Que não corre risco nenhum, mais risco está correndo. Eu sei, estou claro, assim, estou em paz comigo, então o mano pode achar isso e eu posso achar que é uma grande, como eu acredito, não acredito que é uma grande oportunidade. Que pode ter algum perigo, viver, já falei isso uma vez, como diz Guimarães Rosa, viver é perigoso. Então a gente tem que saber viver. Vitória Fluminense! Vitória! Vitória do Fluminense. E domínio nos números aí, como a gente confere nessa tela, Fluminense Internacional, vitória do Flu com 55% de posse de bola, 14 chutes, aí sendo 8 no alvo, também uma dominância do Fluminense, ações na área rival, aí a gente já tem o Internacional com 22, duelos vencidos 59, escanteios 7. São os números dessa vitória do Fluminense para cima do Inter por 2-0. Os senhores trabalham com futebol há muitos anos e como o futebol não muda algumas coisas, né? Não muda, porque de uma hora para outra o que era um sonho, o que era tudo paz, vira uma... E no mesmo, eu não estou falando aí de jogos diferentes, na mesma partida, é claro que tem o tempero seleção brasileira ali, mas ele estava sendo vaiado e no final foi aplaudido. E ele foi vaiado, assim, por tricolores desconfiados. Eu fico muito com o que disse o André, volante do Fluminense, sobre a entrega do Diniz, sobre como ele se relaciona com o futebol, com o trabalho dele, com o Fluminense. Como ele mostrou, inclusive, respeito ao Fluminense, ao assumir, nas suas palavras como técnico da seleção brasileira, ele mostrou respeito ao Fluminense. Ele disse que jamais, por exemplo, deixaria o Fluminense integralmente para assumir a seleção brasileira agora. Que se essa fosse uma escolha que ele tivesse que fazer, ele adiaria o seu sonho de comandar a seleção para talvez nunca mais comandar, não dá para saber se passaria de novo para ele, mas que ele não deixaria o Fluminense. Então, assim, pode se questionar se vai dar certo ou não, se o Fluminense pode ser prejudicado no futuro na sua campanha ou não, mas duvidar da entrega do Diniz e do olhar dele sobre esse trabalho, isso para mim é uma bobagem enorme. Mas entendo o torcedor que é movido pela paixão e não é só pela divisão, né, pelo compartilhamento da figura de Diniz com a seleção. É porque o Fluminense também não vinha bem. Então era um momento que não era ruim, o time teve uma queda grande de desempenho, parou de finalizar, por exemplo, foram 4 finalizações contra o São Paulo, e na sequência vem essa notícia que deixou o torcedor desconfiado. Nada melhor do que provar no campo nesse primeiro momento. Então, sim, foi muito importante voltar a vencer. Foi muito importante voltar a vencer jogando bem, para nesse momento dar um pouco de calma, um pouco de paz para o Diniz e para todo esse processo. E acho que existirão vários outros momentos em que o resultado do jogo e a performance do Fluminense, isso vai ajudar a medir essa temperatura. Como, por exemplo, em cada volta de data FIFA, nessas 3 que tem ao fim do ano.
A cada volta, se o time voltar jogando mal e perder, vai aumentar o barulho. Se o time voltar jogando bem, tá vendo? Dá para dividir. Então, cada mês a mês, a gente vai ter testes para essa relação. E o Fluminense venceu o Inter jogando bem, sem o Ganso e sem o John Arias. Com o Lelê jogando enfiado junto com o Cano, formação que o Diniz raramente trabalha nesse time. E o time respondeu bem. Então foi muito importante em todos os sentidos. O principal deles é que o time volta a ser G4 do campeonato. É que, na verdade, acabou calhando. É justamente isso que o Zupac falou, né, André? Porque teve alguns momentos nessa temporada ainda o Fluminense jogando uma bola que estava... Com certeza o torcedor estava até encantado com esse futebol do Diniz. Acho que talvez a vitória... Claro, talvez um jogo ali peculiar, vitória sobre o River Plate, por exemplo, com a baita de uma goleada. Fez final do Carioca contra o Flamengo, que reverteu 2-0 para o 4-0. Acho que esses dois momentos, o segundo jogo contra o Flamengo e a goleada sobre o River Plate no Maracanã, assim, representam, digamos, o que foi o melhor momento, o ponto mais alto de desempenho do Fluminense no comando do Diniz desde que ele chegou. Então, na segunda temporada dele, dirigindo o clube, o Fluminense, obviamente, é o time no qual isso que nós chamamos de o futebol do Fernando Diniz atingiu também o seu nível mais alto. Nas outras ocasiões, nos outros trabalhos, com menor ou menor nível de sucesso, com maior ou menor tempo de permanência, ele mostrou algumas coisas. Essas coisas estão aí no desempenho do Fluminense, porque é o mesmo treinador, é a mesma maneira de enxergar o futebol, são as mesmas características e as mesmas convicções. Mas o Fluminense é, sem dúvida, o time no qual esse futebol, esse jogo que o Fernando Diniz tenta propor sempre, atingiu o seu nível mais alto. Agora, essa atuação contra o Internacional, a vitória nesse fim de semana, logo depois dele assumir o cargo de técnico da Seleção Brasileira, foi a melhor do Flu em muitas rodadas. Então, talvez o Fluminense tenha recuperado algumas coisas, coletivamente falando, que não tem absolutamente nada a ver com a chegada do Fernando Diniz ao posto de treinador da Seleção Brasileira. Foi apenas uma coincidência. A questão é que não dá para fazer essa medição. E o Gustavo tem razão. A partir de agora, como se já não fosse, toda e qualquer exibição do Fluminense, merecedora ou não do resultado, porque às vezes a exibição, o desempenho não encaixa, vai ser vista com outro olhar. A lupa vai ser mais potente e as leituras vão ser mais apressadas. Então, se o Fluminense emendar uma sequência aí de grandes atuações, grandes resultados em todas as competições, vai se relacionar ao fato do Diniz ser hoje o técnico da Seleção Brasileira. E, de maneira argumentativa, talvez, está vendo como não tem nenhum problema? Independentemente dele já estar trabalhando de fato ou não ter se ausentado, não ter feito nenhuma convocação, mas essa relação vai ser feita. Quando o Fluminense for mal, o Fluminense irá mal. Não tem nenhum time que joga bem sempre, exceto o Botafogo hoje, né? Também esse tipo de comentário vai ser feito. Está dividido, não está dando treino, não está se dedicando integralmente. Quando, na verdade, o Fernando Diniz, em nenhum momento da vida dele no futebol, não só como técnico, como jogador também, jamais deu a ninguém qualquer motivo para que a sua conduta profissional fosse contestada. Em nenhum aspecto. Então, nada que diga respeito à maneira como o Fernando Diniz trabalha me preocupa nessa dupla jornada Fluminense e Seleção Brasileira. As minhas preocupações, já falei sobre elas aqui, são outras, tem a ver com o fato de ele trabalhar com um prazo de validade já determinado para que outro técnico chegue, mas de fato eu acho que no momento em que ele subiu ali, vestiu a camisa da CBF, da Seleção Brasileira, e falou pela primeira vez como treinador, ele deve imaginar, eu tenho certeza que ele imagina que cada jogo do Fluminense vai ser analisado como cada jogo da Seleção Brasileira será, pelos mesmos motivos. É isso. O Fã de Esportes, a gente vai falar bastante ainda a respeito desse dia, que é um dia agitado aí para o Flamengo, né? Jogador se despedindo. Aí, galera, Fluminense agora foca na partida do final de semana contra o Flamengo, clássico pelo Campeonato Brasileiro. O Fluminense tem essa semana inteira aí, né? O Diniz tem essa semana toda para preparar o time. No jogo contra o Flamengo, o Arias já vai voltar, ele estava suspenso, não jogou contra o Internacional. A baixa para essa partida é o Keno, né? Tomou o cartão amarelo ali. Não vai jogar esse clássico contra o Flamengo. O Ganso a gente não sabe ainda se vai voltar. Mas o importante foi que o time deu uma resposta, venceu bem o Internacional, voltou a jogar aquele bom futebol.
O Fluminense sofreu bastante, né, com lesões aí recentemente, vários jogadores no DM, mas aos poucos o time está se encaixando novamente, voltando a jogar bem, e a gente torce, né, para que continue evoluindo a cada partida. O time entrou no G4, né, tá no G4 do Campeonato Brasileiro, e a gente torce, né, para que encaixe uma sequência boa de vitórias, quem sabe encostar ali, tirar essa vantagem que o Botafogo tem na liderança do Campeonato Brasileiro. O Botafogo está fazendo uma grande campanha, né, surpreendendo muita gente, fazendo uma grande campanha, liderando com todos os méritos, mas o Fluminense tem que pensar nos seus jogos, né, fazer a sua parte, tem que vencer as suas partidas, porque se o Botafogo tropeçar, a diferença vai cair, e vamos aguardar, né, esse clássico do final de semana contra o Flamengo. Deixa a sua opinião aqui abaixo, deixa aquele like. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.